Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade aqui pela TV Rio Preto. Nosso programa é transmitido ao vivo dos estúdios da TV Rio Preto para toda São José do Rio Preto e para outras cidades do Brasil e até do mundo também pela internet. Através do site www.tvriopreto.tv, as pessoas podem assistir o Opinião Cidade ao vivo em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida nenhuma, é qualquer lugar do mundo mesmo. E a gente tem registrado regularmente aqui no programa as pessoas que estão nos acessando, estão nos assistindo naquele momento em várias partes de outros continentes, da Europa, da Ásia. É muito bacana isso. O assunto de hoje também é um assunto universalmente debatido. Nós vamos conversar um pouco sobre a comunidade negra em São José do Rio Preto. Na verdade, aconteceu no último sábado, dia 21 de março, a lembrança, a reflexão sobre os 55 anos do Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Nós estamos recebendo com muito prazer aqui no estúdio, muita alegria, recebendo o professor Manuel Messias Pereira, um ativista da comunidade negra de São José do Rio Preto, uma pessoa muito referenciada sobre isso, muito conhecido em Rio Preto, um pesquisador em torno desse assunto. Tem dedicado a vida praticamente nisso, né, professor? Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui no nosso programa. É sempre um prazer, né? A gente está pesquisando, a gente está olhando, observando, lendo, escrevendo sobre isso, acho que desde garoto. Né? Eu acho que a vida toda a gente teve essa preocupação. Sem dúvida. Bom, o que acontece é que nesse 21 de março, sábado passado, né? A comunidade de São José do Rio Preto lembrou e refletiu sobre o massacre de Shaperville, ocorrido em 21 de março de 1960, na África do Sul. Durante aquela odiosa política do apartheid na África do Sul, 69 pessoas vieram a morrer diante da violência e outras 169 pessoas acabaram feridas, o que levou a Organização das Nações Unidas, a ONU, a criar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Foi no sábado passado, dia 21 de março. Fala um pouquinho sobre a importância desse dia e sobre a importância das pessoas de uma cidade tão marcantemente livre como São José do Rio Preto, refletir sobre isso, conversar sobre um assunto como a discriminação racial, professor. Olha, é fundamental porque o Brasil é um país da diversidade, é onde mora o mundo. Se a gente observar, o mundo está no Brasil. Sem dúvida. Né? Nós temos pessoas de matrizes de todas as nacionalidades possíveis. E sempre foi a marca do brasileiro a tolerância. Exatamente. Né? Quer dizer, então, judeus convivem com muçulmanos. Tranquilo. Enfim, tudo se convive. Tudo se convive. O problema maior, talvez, um traço do período da escravidão, por exemplo, é essa questão da discriminação racial. Exatamente. E essa questão da discriminação, ela não aparece gratuitamente. Há uma necessidade de um ser humano ter uma exploração sobre o outro, né? E de forma muito violenta. E aí coloca essa pessoa na desumanidade. Né? Isso é uma coisa que nós temos que começar a combater em todos os níveis. Né? Seja na escola, seja no trabalho. No trabalho, inclusive, ele fere a Convenção 111 que o Brasil assinou desde 1969. Né? Então, na escola hoje, nós temos uma lei para que isso seja refletido, que é a Lei 10.639 de 2003. E uma outra questão é que hoje também nós temos a Lei 11.645, são questões, né, para discutir a questão do índio. São questões que a gente não poderia deixar de lembrar e de estar discutindo. Até porque, né, discriminação, preconceito é um sintoma de uma doença. Sem dúvida. E essa doença chama-se racismo. Nem só em relação à raça, mas também, por exemplo, a discriminação, a intolerância contra a mulher é uma coisa odiosa. Contra a opção sexual das pessoas. Exato. Tem muita coisa que precisa ser corrigida ainda. Em relação ao racismo no Brasil, professor, já houve melhoras, inegável que houve melhoras. Muito. Né? Mas ainda há um grande caminho a ser trilhado. Exatamente. Né? Se a gente parar para pensar, né, e observar na história, nós vamos
pegar, por exemplo, a primeira Constituição do Brasil, né? Lá está escrito que era proibido descendentes de africanos aprender a ler e escrever. Isso foi dito por Dom Pedro I, né? De lá para cá, se você observar, né? E isso é que leva você a ter a Lei 10.639. Por quê? Ora, se as pessoas eram proibidas de ler e escrever, você tirou um benefício da pessoa. A pessoa tinha que aprender a ler e escrever de forma não oficial. Sim. Ou seja, mas para isso ocorreu seguintes questões, né? Vamos parar para pensar num Luiz da Gama, que aprendeu a escrever sem ter ido na escola. Vamos parar para pensar e que foi um dos maiores juristas desse país, no Machado de Assis, pois né? Que também não frequentou regularmente a escola, porque era negro. E descendente de escravo, né? Isso. E que ficou órfão também aos 12 anos, aos 4, depois aos 12, né? Sem mãe e sem pai. Tinha doença. Ele tinha doença e ele... um exemplo de superação, sempre foi. Então, né? sempre foi. E é considerado hoje o maior escritor da língua portuguesa. Se a gente parar para pensar também, aqui no Cruz de Souza, outro grande escritor, né? Que é considerado o maior simbolista da língua portuguesa, né? E que nasceu aqui no Brasil, em Santa Catarina, morreu aqui em Minas. Então, essa questão, ela precisa ser bem debatida para definitivamente acabar. O caminho é conversar sobre isso, conversar refletir sobre isso. Não é Exatamente. apagar memórias do passado, não é nada Não. disso. Tem que ser refletido, tem que mostrar os erros para que eles não se repitam, não é isso? Exatamente. Isso tem que acontecer sempre. O que aconteceu nesse sábado aqui, né? Exatamente. Foi feita uma solenidade lá no Museu Naif José Antônio da Silva, que fica ali na Voluntários de São Paulo, dirigido pelo professor Romildo Santana. O que é que aconteceu nessa cerimônia? Fala aí, professor. A gente passou algumas imagens e conversou um pouco sobre essa história, né, do massacre de Chapelville, quando a África do Sul vivia a lei do apartheid, né, e que negros não poderiam conviver com brancos, né, e para caminhar dentro do país tinha que andar com um cartão, né. Esse cartão era o chamado passe, e eles resolveram protestar no dia 21 de março de 60, e todo mundo sair sem o passe. Foi aí que a polícia... Houve uma reação policial. E acabou ocorrendo o grande massacre, né? Então, as imagens que nós colhemos e passamos, né, fala sobre isso. A ONU, no ano seguinte, já criou a data. É interessante isso. E esse ano, né, a Irina Bokova, que é a secretária da Unesco, né, cria a década dos afrodescendentes para ver se a gente elimina definitivamente essa questão do preconceito, da discriminação e do racismo no mundo, né? Dizendo o seguinte, que o massacre é uma tragédia, mas que abre luz sobre a realidade, para que a gente tenha coragem, né, e confiança para pôr fim a isso tudo. Daí a importância de se conversar sobre Exatamente. isso, de se discutir sobre isso. Exatamente. Né? Massacre de Chapelville, então foi uma coisa que já tem 55 anos, foi em 1960, nós estamos no ano de 2015. Existem outras datas importantes para a comunidade negra, sim. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, além do 13 de maio, que é a data da libertação da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Existia até outro dia uma polêmica sobre o feriado de 20 de novembro, de Zumbi dos Palmares. Agora isso virou uma polêmica judicial. Parece que o Tribunal de Justiça cancelou o feriado, não é mais feriado. Mas é importante que se reflita sobre esses temas, né, professor? Que se aproveitem essas datas para se conversar sobre isso. Exatamente. Né? O 13 de maio, né, é uma data, eu me recordo ainda na época do Abdias Nascimento, né, que se ele tivesse vivo faria agora em abril 101 anos de idade, ou melhor, esse mês faria 101 anos, né? Isso. Morreu com 97 anos, né? E ele dizia o seguinte, que era uma data para você refletir, porque ela ficou como uma data mentirosa, né? Porque você teve o 13 de maio de 1888, 45 dias após,
você tem a resolução 122. Essa resolução diz o seguinte: todo liberto fica proibido de trabalhar. Então é interessante, porque o cara trabalha para ter o dinheiro para poder comer. Ele era proibido. Em seguida, veio uma lei dizendo o seguinte: todo liberto fica proibido de frequentar casas comerciais. Todo liberto fica proibido de falar alto em público. Quer dizer, não houve lei uma de abolição. vozerias. Não. Não se Pelo aboliu contrário, houve um processo de perseguição muito grande a todos os libertos. Inclusive dizendo o seguinte: para a polícia, eles diziam o seguinte: olha, todo liberto é bandido em potencial. Né? Então, uma coisa de doido, né? Se o cara estava parado, tinha que ser preso. Se o cara estava correndo, estava fugindo de alguma coisa. E o cara foi proibido, inclusive, de morar. Então, o cara vai para locais inadequados para construir casas, constrói barracos. E isso leva todo um processo de preconceito de toda a sociedade em relação àquele cidadão, aquele personagem. E isso é interessante porque quando se ensina sobre as leis abolicionistas na escola, o professor precisa falar dessas leis complementares. Claro. Até porque, senão, que adianta? Ou seja, fica como diz, é lei para inglês ver. Exatamente. Por quê? Para o inglês, a gente estava fazendo alguma coisa. Né? Quando, na verdade, estava criando mecanismos que perpetuassem essa exceção. Né? E nós estávamos ligados à Inglaterra. Né? Isso. É para inglês ver mesmo. Para inglês ver mesmo. E quanto ao 20 de novembro, uma data simbólica, fantástica, né? Porque mostra a resistência desde 1695. Olha, você pega um zumbi que ele não foi escravo, ele não trabalhou como escravo, mas ele saiu daqui sequestrado. Ele vai, né, conviver com os padres, né? E ele vai ter toda uma cultura que os seus irmãos negros não tinham. E volta para isso. E é interessante essa volta dele, porque ele vai exatamente para o Quilombo dos Palmares, que era um dos maiores, né? Onde tinha o Ganga Zumba, e lá ele organiza-se uma forma de dizer o seguinte: olha, nós temos aqui um reino negro. Só que é interessante esse reino negro porque lá tinha eleição. É interessante porque lá convivia brancos, índios e negros juntos. Né? Ou seja, ele não cria a ideia do apartheid, ele cria a ideia da junção, da organização. Né? E essa ideia dessa junção de pessoas, né, de culturas, é exatamente o que nós temos hoje. Né? E que a gente se orgulha disso. E quando ele falava em eleição, vale lembrar, o Brasil era o Brasil colônia de Portugal. Isso. E Portugal era, sim, um Estado absolutista. Sem dúvida. Né? Então você tinha 150 anos na frente da elite brasileira e da elite portuguesa. 150 anos de resistência e de intelectualidade na frente do seu tempo. Sem dúvida. Né? E isso é interessante. E naquela época, o Brasil já fazia o quê? O intercâmbio internacional com os quilombos. Né? Tanto que lá você tinha o Sufadim, que era judeu, e você tinha também agora eu esqueci o nome do rapaz, né? Que era árabe. E toda a fortificação dos quilombos foi feita por um árabe. Então você tinha, na verdade, uma rediscussão no âmbito local dos quilombos que não passa, e até outro dia não passava pelo ensino que estava sendo dado, inclusive nas universidades. É uma discussão, inclusive, internacionalizada, né? Universalizada. Né? Exatamente. E é interessante que você tem, no mesmo período que o Brasil tinha isso, você olha para a Inglaterra, que era o estado mais avançado do mundo, lá eles fizeram a Revolução, né? A Revolução Inglesa. Então você pega de 1640 a 1642, né? Que entra o Oliver Cromwell, e é interessante isso, porque se estabelece dentro da Inglaterra a ditadura, mas a gente estava aqui falando da democracia. E eu sempre chamo a atenção que a semente da democracia, ela não nasceu na França, ela nasceu no Brasil. Somente os nossos grandes
historiadores e os nossos grandes intelectuais não conseguiram observar isso, não conseguiram colocar isso em livro. Entendi. Faltou dignidade, ou faltou respeito para com aquela população que estava aqui, que não era a população branca, nem a outra população, mas era a população negra. Sem dúvida. Professor, nessa solenidade do último sábado, lá no Museu Naif José Antônio da Silva, foi também lançado oficialmente o coletivo Minervino de Oliveira, né? Minervino de Oliveira. Foi o primeiro candidato negro e operário à presidência da República do Brasil, né? Isso em 1930. Exatamente. Faz 85 anos atrás, quer dizer, muito tempo atrás. Se nós juntarmos, eu estou convidando todos os professores, todos os alunos da cidade a buscar os seus livros de histórias, todos. Né? Eu faço esse apelo. Nós só vamos encontrar num livro que fale sobre Minervino. Os outros livros não constam Minervino. E os outros livros que nós encontramos hoje nas livrarias, 4 livros eu encontrei, eu pesquisei mais de 15 livros para ver a história do Minervino. Eles não trazem sobre o Minervino. Ele não aparece nessa literatura. Não aparece. Professor, ele foi candidato pelo BOC, né? Pelo BOC. Partido Operário e Camponês. Bloco né? Operário e Camponês. Aliás, Bloco Operário e Camponês. Era o partido do BOC. Porque, na verdade, o Minervino, assim como Otávio Brandão, que era o poeta, eles eram filiados ao Partido Comunista Brasileiro. E qual vai ser o objetivo aqui do coletivo aqui em São José do Rio Preto? O que é que o coletivo vai fazer? O coletivo, ele tem a histórica função de caminhar pela cidade, né, e conversar sobre a questão do processo de discriminação. É para botar fim a esse processo. É campanha para acabar com discriminação, preconceito, racismo. Isso é uma doença social e nós temos que se curar disso. Sem dúvida. Então a ideia é o coletivo participar de reuniões nas escolas, exatamente. Clubes, enfim, onde tiver. Onde tiver. Né? Igrejas, escolas, centro espírita, ou seja, aonde que a gente puder estar entrando e conversando sobre isso e trabalhando em cima disso, essa a nossa finalidade. Já tá começando esse trabalho. Já está começando. E eu queria aproveitar, você disse também, sobre a polêmica legislativa sobre a lei. O feriado do 20 de novembro. Olha, eu acho o seguinte, quando foi feita a lei, eu disse que a lei já nascia com defeito. Isso. Por quê? Houve um vício terrível aí, né? Terrível. Porque você tem o seguinte, você tem sete feriados federais, isso todo mundo aprende na escola, isso. E se aprende lá na 4ª série, todo professor fala isso. Você tem um feriado estadual e você tem 4 feriados municipais. Se você quer criar um outro, você tem que mudar um desses. É assim em todas as cidades do Brasil, né? E é assim que consta na lei e na Constituição. Para você não ferir a nossa Constituição, você tem que fazer esse trabalho bem feito. Se você observar a cidade de Rio Preto, é uma cidade religiosa. Os 4 feriados estão ligados à religião da Igreja Católica. São José, né, que foi de 19 de março. São José. Você tem o feriado do Corpus Christi, que é municipal. Você tem um feriado Sexta-feira Santa, que é municipal. E você tem de Nossa Senhora Aparecida. 8 de dezembro. É isso. Então você tem 4 feriados municipais. Alguém chamou a igreja para um dia conversar sobre isso? Que poderia colocar o Zumbi dos Palmares? Que foi inclusive membro da Igreja Católica, né? Eu não vi nenhum vereador falar sobre isso. Eu não vi mas ninguém, nem o bispo sabia sobre isso. Não se discutiu esse assunto. Não se discutiu com isso. Quando não se discute, não adianta você querer fazer a golpe de machado. É uma besteira, né? E aí, o prefeito está certo quando ele coloca, eu não posso. E outra coisa, se você vai colocar mais um feriado, aumentando, conversa com o setor comercial. Setores produtivos, exatamente, tem que conversar. Agora, houve essa conversa e a população negra foi conversado, tanto que a lei foi feita e ela está isolada, ficou isolada. Estava na cara que isso ia acontecer. Exatamente. A lei ia acabar caindo no... Ou seja, mal feita, mal escrita, mal pensada, mal articulada. E quando as pessoas fazem tudo que é mal,
Adivinha se vai dar bem. Aí eles tentaram dar uma remendada e piorou ainda mais a situação. Piorou Foi uma coisa ainda complicada. mais. Deixa eu aproveitar aqui a presença do professor Manuel Messias Pereira para a gente conversar sobre um outro assunto aqui, né? Na verdade, foi lançado um abaixo-assinado solicitando à municipalidade de São José do Rio Preto para o cumprimento de um pedido do senhor Aristides dos Santos. Aristides, já falecido, infelizmente não está mais entre a gente, morreu perto dos 100 anos de idade, Exato, foi um ativista negro também, dos mais influentes da cidade, dos mais importantes, né? O que ele queria? Qual foi o pedido dele e o que falta fazer para cumprimento desse pedido? Ele dizia o seguinte, e ele deixou isso escrito pelo Condefat, ele procurou vereadores, ele procurou o prefeito, não sei qual prefeito que ele conversou, não sei se foi o Edinho. Ele queria que fosse construída uma estátua de uma mãe negra, como homenagem a todos os trabalhadores negros que ajudaram a crescer essa cidade. O monumento à Mãe Negra, nada mais justo do que fazer isso realmente. Então, será que é muito difícil construir uma estátua? E fazer essa homenagem? Então, além de não ser difícil, é muito justo, muito oportuno, muito importante fazer isso. Para ele, seria importante que essa estátua estivesse na Swift. Porque ele dizia o seguinte, Swift, ali morreu muita gente, né? Primeiro no acidente que teve, depois a maioria que trabalhava ali eram negros, né? Eu mesmo tive tio, pai que trabalhou ali, descarregando caminhão de amendoim, né? Então, esse era o pedido dele. Eu falei, por que não cumprir esse pedido? E o Condefat, inclusive, me deu essa tarefa da gente fazer esforço na cidade pedindo para que todo mundo possa pedir isso para a prefeitura ver se constrói, abra um edital, sei lá, faça alguma coisa, mas que essa estátua possa realmente ser estabelecida na Professor, cidade. estão sendo coletadas assinaturas por um abaixo-assinado? Como é que é isso? As pessoas que quiserem devem procurar, como é que faz? Eu estou indo em eventos e estou colhendo assinatura, falando sobre isso, né? Então, começamos no sábado, agora todos os eventos que a gente eu estarei coletando e vou levar à municipalidade para que um dia isso possa virar realidade. Isso, e fazer uma ação política coordenada também, né, professor? Além de falar com o prefeito, também tem um respaldo da Câmara Municipal. Exato. Para que não aconteça exatamente isso que aconteceu com relação ao feriado lá do dia 20, né? Quer dizer, se não conversar, sai errado, né? Mesma coisa quando foi colocar o quadro do Pedro Amaral, né? A Câmara, que durou quantos anos? Durou 69 anos para conseguir colocar um quadro na parede, né? Isso. Oh, meu Deus do céu. Né? Foi presidente da Câmara, foi uma das pessoas historicamente mais importantes do município, né? E não tinha foto do homem, né? E aí, quando falava, as pessoas viravam a cara, né? Impressionante isso. Foi até que um dia, e essa data foi marcante, porque a gente colocou o quadro no dia 19 era dia 19 de novembro, nós colocamos o quadro lá, né? De 1983. Foi quando meu pai faleceu. Meu pai foi enterrado dia 18. Né? Aí, no outro dia, a gente estava lá, e o Aristides fazia questão, falou assim, não, eu faço questão de ter toda a polpa para colocar esse quadro. Toca o hino nacional, né? Com a orquestra, toca o hino da cidade, né? Para a gente conseguir colocar. O Aristides foi uma pessoa fantástica. Eu gostava muito de conversar com ele. Graças a Deus, tive a oportunidade de conviver um pouco com ele. Ele me passava excelentes informações para a gente escrever algumas crônicas, etc. Ele era uma fonte inesgotável de saber histórico. Ambulante, né? Exatamente. Que a gente chama, entre os negros, criou, né? Que é aquele cara que ele tem muita informação e ele não passou em banco escolar, foi a vida que foi dando para ele. Então, criou, né? Isso. E ele, entre outras coisas, ele foi um dos primeiros presos do movimento militar de 1964. Exatamente. Ele era engraxate. Não era nenhuma ameaça à estabilidade política do Brasil, mas ele certamente falava as coisas, ele defendia já o movimento negro, o ativismo, etc. Com isso foi confundido como subversivo, né? Chegou a ser preso. Foi o primeiro preso em São José do Rio Preto. Então, tem essa passagem na vida dele, né? Coitado. E ele infelizmente, teve que
que aguentar isso por muito tempo e de esclarecer a população que ele nunca foi um comunista, né? Sim, não. Mas no caso, por exemplo, do Minervino aí, só para você ter ideia, o primeiro grande ato, Minervino chegou a ser vereador no Rio de Janeiro. Certo. O primeiro comício do Minervino, a polícia atirou, né? Teve um monte de gente, teve 300 pessoas presas, só para você ter uma ideia, historicamente. E dizia o seguinte, né? Que o Minervino não falava, sou candidato, né? Disso ou daquilo. Ele falava, sou candidato da revolução. Em certas épocas isso gerava um desconforto, imagina o que acontecia, né? Ué. Sem dúvida. Professor, então eu queria agradecer muito a sua presença no nosso programa, aproveitando esses minutos finais dessa entrevista aqui, eu queria que o senhor dissesse um pouco sobre isso. Quer dizer, essa situação em São José do Rio Preto já melhorou em relação ao que houve no passado, mas ainda há muitos passos a serem dados, né? Muita coisa a cumprir, no sentido de acabar com essa intolerância, de acabar com esse preconceito. Melhorou, né? Eu comecei no movimento 79, né? Na rabeira do Movimento Negro Unificado. A gente criou, na época, um grupo chamado Grupo de Estudos sobre a Cultura Afro na Casa de Cultura. E a partir daí a gente criou a Fusocarrab na época. Isso, né? Fusocarrab. Que foi o primeiro presidente foi o João Cruz, né? Que hoje está em Palmas, né? Mas naquela época que a gente enfrentava, tinha problema de trabalho, que hoje se eliminou. Tinha um problema, esses assuntos não iam para a escola, e hoje já vai, e tem lei para isso, né? Então, a mudança foi fantástica, foi muito boa, né? Só que nós temos que dar passos e degraus. Há muito que caminhar. Tá certo. Professor Manuel Messias Pereira, eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizá-lo por essa luta que não tem que terminar nunca. Na verdade, tenho certeza que para pessoas como o senhor é sempre um prazer estar lutando contra a intolerância. Cada passo conquistado é importante, é um movimento que se consegue. Melhora, na verdade, a vida das pessoas de um modo geral, sejam negros, sejam brancos, enfim, todo mundo tem o direito de conviver harmonicamente numa cidade maravilhosa como o Rio Preto e num país maravilhoso como o Brasil, né, professor? Muito obrigado pela presença e sucesso sempre. Eu que agradeço. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Opinião Cidade. Até já. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Chegou JK Essential Residence. Você no ponto mais nobre da Zona Sul de Rio Preto, ao lado das melhores opções de compras e serviços, entretenimento e cultura, ambientes sofisticados que inspiram as melhores sensações. Tudo isso em um amplo e sofisticado apartamento. JK Essential Residence.
Um convite para seus melhores momentos. Lançamento dia 7 de março. Rio Preto, 163 anos. Garra, trabalho, dignidade e esperança. 5 anos, milhares de novos lares. 5 anos, vestindo nossos estudantes. Em 4 anos, 47 loteamentos regularizados. Conforto de vias recapeadas. 6 anos lutando contra as enchentes. Respeito pelas pessoas. Preço de passagem congelado. Parabéns, Rio Preto do Trabalho. De lutas e vitórias de um povo digno e trabalhador. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, transmitindo para toda São José do Rio Preto e pela internet para todo o Brasil e para todo o planeta, por que não? O nosso assunto de agora é sobre cinema, nós vamos conversar um pouco sobre cinema. Sobre os cinemas de São José do Rio Preto, cinemas que existiram durante longos anos em São José do Rio Preto, a partir de 1911, é isso, né? Exatamente. Nosso convidado vai falar bastante sobre isso aqui. Bem, buscando o resgate da história dos cinemas de rua de São José do Rio Preto, o documentário O que Houve com o Cinema Daqui, começa lá então essa história em 1911, que deu início à história, à trajetória do cinema na cidade. Nós vamos conversar aqui com o Henrique Cesara, que eu gostaria que você se apresentasse primeiro, Henrique. Qual é a tua formação? Por que você está realizando esse documentário sobre os cinemas de rua de São José do Rio Preto? Muito obrigado por ter vindo em nosso programa. Eu que agradeço, Rei. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo espaço, né, para poder falar desse projeto, que é um grande desafio para mim. Imagino. Porque vai ser minha primeira experiência com um filme de longa-metragem e ainda por cima eu vou dirigir e produzir isso. Então eu vou estar meio que à frente disso. Então para mim é um grande desafio. E sobre minha formação, eu me formei em publicidade e propaganda. Não tem, a princípio, nada muito a ver com essa área de pesquisa, entrevistas, mas acaba filme. tendo bastante, né? E como eu sempre gostei de audiovisual, então, paralelamente à minha faculdade, eu sempre procurei frequentar oficinas de roteiro, linguagem audiovisual, direção de fotografia. E mais ou menos um ano atrás eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, me especializar em direção de fotografia para cinema, em uma escola de nome lá em São Paulo. E foi onde abriu mais que eu tive certeza, falei, não, eu quero trabalhar com isso, né? Eu gosto de cinema. E em relação de onde surgiu essa ideia para produzir esse filme. Esse tema, né? Esse tema. O próprio nome do documentário diz isso. Mais ou menos, um pouco mais de um ano atrás, eu andando ali próximo ao Cine Eldorado, eu passei ali em frente, o prédio já não existia mais. Isso. Foi logo quando demoliu. E aquilo ali mexeu comigo de uma certa maneira e me surgiu essa incógnita, né? O que será? Né? O que houve com os cinemas aqui de Rio Preto? Porque eu tinha um conhecimento que não tinha só o Cine Eldorado. Existiu diversos outros cinemas que desapareceu. A princípio, nas fachadas do centro, onde que existiam muitos cinemas, não tinham resquícios desses cinemas, né? Agora parece que isso é uma coisa não exclusiva de Rio Preto, né? É um problema que acometeu na história do Brasil todo. Do Brasil todo. Aqui em Rio Preto, só para lembrar, de memória agora, assim, sem pesquisar, a gente vai lembrar, você falou do Cine Eldorado. Do Eldorado ali em cima, ali um quarteirão para baixo tinha o Cine Central. Mais para baixo tinha o Cine São Paulo, Cine Ipiranga, Cine Rio Preto, Cine Capitólio, Cine Boa Vista, Cine Tropical, já em outros bairros da cidade, Cine São José. Nossa, tinha cinema pra caramba em Rio Preto. E hoje as salas estão restritas aos shopping centers. Tem bastante até, né? Sim. Tem umas 20 salas, sei lá. Bastante. Mas os cinemas de rua não tem mais. Isso não aconteceu só em Rio Preto, né, Henrique? Com certeza. Na região toda aqui. Hoje em São Paulo que recuperaram alguns cinemas, mas aqui infelizmente, por enquanto, na nossa cidade, a gente não teve essa oportunidade ainda de ter uma sala de rua que, para reviver um pouco esse
esse charme da história, né, que eram esses cinemas que existiram. Teve o Cine Eldorado, que infelizmente, se eu não me engano, foi em 2013 que fechou as portas. Mas, infelizmente, hoje em dia, é muito difícil essas salas de exibições na rua, assim. Acabou ficando restrito mesmo aos shoppings. E, infelizmente, perdeu aqui. Era um ritual diferente você ir ao cinema de Sem rua. dúvida. Assim, né? Exatamente. Perdeu, né? Eu costumo lembrar que pelo menos você não assistiu o filme sentindo o cheiro de pastel, né? Porque hoje nos shopping centers, porque normalmente os cinemas estão próximos ali das praças de alimentação, Sim. etc. Isso, há uma grande influência dos cheiros dentro do cinema, né? Então, mas esse não é o problema principal. O problema maior é que os cinemas diminuiu o número de cinemas, né? A chance de você ver mais filmes diferentes também diminuiu, né? Isso tem alguma causa? Você consegue identificar alguma causa para isso? Em que momento está a sua pesquisa agora? Você ainda está na pesquisa, né? Está no levantamento de dados? Na fase de pré-produção. Para depois partir para a execução do documentário mesmo. Exatamente. Então, uma coisa das salas comerciais assim que acaba favorecendo os famosos filmes que são produzidos por grande indústria cinematográfica, né? Que tem um investimento alto. E essas salas de cinema, como o Eldorado, por exemplo, dava uma oportunidade para o cinema de baixo orçamento, uma filme opção de alternativa, autor, quase, sim, né? Que existe coisas sensacionais, que infelizmente nessas salas de cinemas, no circuito comercial, acaba ficando um pouco restrito e a gente acaba deixando de ver muita coisa bacana. E uma coisa que me motivou mais a fazer esse longa-metragem foi que logo no início que eu fiz algumas pesquisas, ainda tímido, assim, só na internet e tal, que eu via a imensidão e o valor que tinha aquela história, e eu já pensava em produzir alguma coisa de longa-metragem. E quando eu reparei, percebi essa história, eu falei, não, é sobre isso que eu tenho que falar. Para mim vai ser por curiosidade, porque eu sempre tive essa curiosidade, mas além disso, é uma necessidade que eu vi de tentar transmitir a importância dessa história para a minha geração, entendeu? Sem dúvida. Porque a nossa cidade que tem um valor histórico muito grande, e no que diz respeito ao cenário nacional. Porque o cinema de rua, em 1911, estava praticamente chegando também para cá os cinemas no Brasil. E Rio Preto já estava presente nessa história. Então, uma importância histórica valiosíssima, que eu acho que a nossa geração, a minha geração mais jovem, precisa saber disso, para também como uma forma de valorizar essa história, entendeu? Rio Preto teve uma importância fantástica. Sem dúvida. E as salas de cinema antigamente eram grandes, enormes, né? Rio Preto já tinha, o Cine Rio Preto, por exemplo, e o Cine Ipiranga, um quarteirão para cima, tinha mais de 1.500 lugares, se eu não estiver enganado. Sim. Tinha, inclusive, o balcão, o pulmo em cima, né? E a plateia embaixo, quer dizer, era uma coisa que... O primeiro passo seguinte foi a diminuição das salas, né? As salas de 200 lugares, etc., até elas desaparecerem, as salas de rua, e ficarem apenas as salas nos shoppings, que também são pequenas. São pequenas. Sempre com 300 lugares, sei lá. Comparada a essas salas iniciais, no início, assim, porque no início eram verdadeiras salas de espetáculos, né? Isso, não passava só não tinha filme, só não. Filmes. Show com banda ao vivo. Cerimônias de formatura, por exemplo, Rio Preto se usava muito fazer isso em alguns cinemas. Então eram anfiteatros, né? Eram coisas grandiosas. E talvez por demanda as coisas começaram a diminuir, né? O verdadeiro glamour, assim, infelizmente, foi também diminuindo com o tempo. Sem dúvida. Hoje em dia nem se compara. Eu, infelizmente, não consegui viver essa época, né? Mas, pelo que eu ouço, as pessoas iam até de terno, às vezes, assistir filme. Sem dúvida. Era uma ocasião especial. Houve cinemas, em Rio Preto acho que não, mas houve cinemas em São Paulo, por exemplo, que era obrigatório o terno para a pessoa bem vestida. Isso era obrigatório. Hoje não teria cabimento uma coisa dessa, mas enfim. Com certeza. Bom, deixa eu registrar aqui que o nosso programa pela internet está sendo visto neste momento em cidades como Ribeirão Preto, São Caetano do Sul e em Dracena, aqui no estado de São Paulo. E no mundo, como eu disse, a gente é assistido também fora do Brasil, em Toronto, no Canadá e na Sérvia. Na Sérvia também estão nos vendo ao vivo. O Henrique nos trouxe aqui algumas informações, algumas fotos, né, Henrique?
para a gente mostrar. Fez a gentileza de nos trazer algumas fotos. Eu queria que a gente fosse mostrando as fotos e o Henrique fosse comentando que fotos são essas sobre a história do cinema de rua em São José do Rio Preto. Assim que a gente tiver a condição de estar mostrando as fotos, o Henrique vai comentando aqui o que é que nós estamos vendo por aí. Como eu disse, havia salas de projeção com mais de 1.500 lugares, uma capacidade enorme, né? E isso sempre lotava, né? A gente via sempre lotação esgotada, com alguma frequência no cinema, né? Daqui a pouco, vamos lá. Isso é o Cine São Paulo, não é isso? Isso é o Cine São Paulo, acredito que foi mais ou menos essa foto na década de 40. Tem até uma faixa lá, Vento Levou, deveria ser um filme que estava sendo exibido ali. Isso daí na década de 80 se transformou no Cine Curte. Isso. Foi Cine Curte. Ele ficou, ficou uma época, todo aí era o Cine São Paulo. Inclusive ele tinha a plateia embaixo e a parte em cima também. Sim. Depois ele foi subdividido em acho que 2 ou 3 salas de projeção, Cine Curte. E essa última estava lá, como chamava agora? Foi o Cine Palazzo. Palazzo, isso, era ali do lado. Era o Cine Palazzo. Foi um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma. Era moderno, esse cinema era fantástico. E não era dos maiores, não. Sim, já era mais pocket, mas era muito bacana. Esse é o Cine São Paulo. E esse aí? Esse daí, agora, se eu não me engano, foi o... Cine Rio Preto? Não é. Não, esse prédio aí foi o prédio do primeiro cinema. Paté Cinema, se eu não me engano, foi a firma Barbosa e Vitor que inaugurou esse espaço. Depois sofreu algumas alterações de Paté Cinema, foi para Fênix Cinema. E depois, mais ou menos 17 anos, se transformou no Cine Capitólio. Foi o primeiro Cine Capitólio. O primeiro Capitólio, porque depois houve um segundo Cine Capitólio. Exatamente. O primeiro cinema de Rio Preto, esse aí, então ele era ali onde hoje é o fórum, né? Ali atrás, onde é o Banco Santander. Exatamente, atrás do fórum, onde hoje é o Banco Santander ali atrás. Era um grande cinema. Sim. As pessoas durante a projeção, nós estávamos numa época de não muita tecnologia, né? A tela, por exemplo, não podia ficar muito tempo sem ser banhada com água, porque senão ela pegava fogo. Você imagina que loucura. Sim. E isso foi... esse é o primeiro cinema de Rio Preto, ali onde fica o Banesp. Era o Banesp e agora é o Banco Santander, exatamente atrás do fórum, bem no centro da cidade, né? Esse aí. E aí? Esse prédio todo mundo vai reconhecer, né? Que hoje é o Praça Shopping. Isso. Graças a Deus, pelo menos eles mantiveram o jeitão do prédio. Exatamente, né? Preservaram a arquitetura. Dá pra gente perceber ali que o Cine Rio Preto até hoje está ali na fachada. Então é um dos poucos prédios que preservaram, né, a fachada praticamente original do projeto. E quando a gente fala da importância da cidade para o desenvolvimento da vida cultural de uma cidade como Rio Preto, por exemplo, Henrique, aí em frente ao Cine Rio Preto acontecia os famosos footings, onde as pessoas, na verdade, iam lá passear. Rapazes e moças passeavam, paqueravam, se azaravam ali na época, era outro nome, etc. Mas se viam por ali no footing. E depois, é claro, entravam no cinema. Da juventude, né? Sem dúvida. Muito bacana. Seria uma espécie de ancestral dos shopping centers, por exemplo. A pessoa passeava pelo centro da cidade, pela rua, em frente ao cinema. A rua era fechada para o trânsito de veículos e as pessoas ficavam caminhando ali. Que coisa fantástica, né? Hoje em dia, já nunca mais vai existir uma coisa dessa. Tem mais fotos ainda, não? Temos. Esse daí foi também um outro cinema que foi inaugurado por volta de 1911, foi o Eden Park. Eu acho que era o Eden Park, que era ali ali atrás do fórum, né? Do fórum, exatamente. Acredito que sim, exatamente. Park, é isso mesmo. Eden Park, é isso mesmo. Pascoal Bevilacqua, se eu não me engano, o nome do fundador. Do cinema. Que coisa fantástica. Bom, o fato é que Rio Preto foi uma cidade notável em termos de cinemas de rua, né? Aliás, só existiam os cinemas de rua, não tinha outro. Com certeza. Não existiam os shoppings ainda. O entretenimento era esse. Era esse. Então tinha o Cine Rio Preto, o Cine Ipiranga. E existia uma família, a família Curti, que sempre foi muito ligada a isso, é proprietária de quase todos os cinemas da cidade, muitos da região, e de uma distribuidora de filmes, né? Sim. Que foi muito importante, se não me engano, chamava Ouro Verde Filmes, era uma coisa fantástica, né? E essa família Curti, que teve a maioria desses cinemas da cidade. Eu lembro que o Cine Ipiranga, inicialmente não foi construído pela família Curti, mas depois foi adquirido, arrendado pela família Curti, até o fechamento dele, que aconteceu há alguns anos atrás, nos anos
80 ou 90, se não me engano. A família Curti, eles compraram diversas salas que não a princípio não eram deles. Eles tiveram uma contribuição, acredito que importantíssima, que teve uma época que Rio Preto era considerado um centro de entretenimento para a região, porque a família Curti semeou muitos cinemas, né? Isso daí era a única diversão de muitas pessoas. Então eles tiveram uma importância grandiosa para esse fator aqui para nossa cidade. Então, Rio Preto já era uma cidade maior do que a maioria das cidades da região, mas pequenas cidades da região também tinham seus cinemas de rua. Sim. Nós vamos pegar o exemplo de Mirassol, tinha um grande, espetacular cinema, o Cine Teatro São Pedro, né? Pedro, isso. E mesmo pequenas cidades da região, municípios de atividade rural predominante, tinham lá os seus cinemas de rua, Olímpia, né? Os seus tem cinemas. seus cinemas. Olímpia. Hoje em dia tem cidades que preservam ainda essas salas por ser o único cinema da cidade, né? Não tem shopping, por exemplo. Então acaba preservando ainda, mas só que... E ainda funcionam, passam filmes lá. Funcionam, sim, mas hoje em dia com essa transição do filme em película para o digital, então essas salas acabam tendo que se atualizarem, né? Senão elas vão acabar Faz uma projeção sumindo. digital, né? Sim, mas ainda existem algumas salas que estão em atividade ainda na região. Tá certo. Fala uma coisa, Henrique, e você já chegou, você está no levantamento da pesquisa. Exato. Tem alguma razão pelo fato dos cinemas terem desaparecido? É simplesmente econômica mesmo? Quer dizer, especulação imobiliária? O que é que aconteceu? Por que os cinemas fecharam no centro da cidade? Olha, no fundo, depois as pessoas não iam mais ao cinema, estavam desinteressadas. Sim. O que aconteceu? Olha, eu acredito que o fator principal foi o fator econômico, né, a especulação por conta de construir prédios, galerias para locação, veio igrejas, começar. Então, os proprietários dos prédios, óbvio, começaram a falar mais alto o dinheiro, né? Os cinemas começou a perder talvez um pouco o seu público por acabar existindo nasceu novas oportunidades de entretenimento, não foi ficando restrito somente ao cinema. Então isso começou a espalhar um pouco o público. Consequentemente começou a cair e eu acredito que não estava sendo tão rentável. Exatamente. Isso. É caro se manter um prédio muito valorizado para certeza. funcionar 1 hora por dia, né? Sim, exatamente. As pessoas pensam nisso, né? Tem essa coisa complicada. E com o surgimento dos cinemas dentro dos shoppings, isso daí acho que também foi um grande fator. Isso. Que o pessoal deixou de ir só nessas salas de exibições e ia para o shopping, que lá tinha outras formas de se entreter, né? Então acredito que esses foram os fatores primordiais, com certeza, para a extinção. Você é bastante jovem, certamente você não vivenciou boa parte dessa história aí. Você não chegou a conhecer o Cine Rio Preto, por exemplo? Não. Foi Cine Eldorado, Cine Palácio, pegou o finzinho. Pra você ter uma ideia, a dimensão do que era o Cine Rio Preto, por exemplo, a gente fala cinema de rua, mas ele era muito mais do que isso, era enorme lá dentro. Por exemplo, existia um hall de entrada muito grande, sei lá, de 30 metros, mais ou menos, com frente para a rua, Bernardino de Campos, por exemplo, e ali ficavam exibidos os pôsteres, os cartazes dos filmes. Aliás, era uma diversão ver os cartazes dos filmes, era uma delícia ver aquilo. Depois dos pôsteres, ainda antes da sala de projeção, havia uma sala de convivência das pessoas ali, que tinha o baleiro, a famosa Bomboniere, né, que funcionava ali. Na época não se vendia pipoca e refrigerante para entrar no cinema. Não tinha esse hábito ainda. Mas a Bomboniere, sim, as pessoas compravam balas ali, bombons, né, e ia para a sala de cinema. E as salas de projeção, tinham 2 ambientes. Embaixo, né, no térreo, e o balcão, ou pulma, não sei como o nome correto disso, em cima. Tem gente que não gostava de ver em filme, gostava de ver em cima, gostava de ver embaixo. Mas era muito grande. O Cine Rio Preto era assim, e o Cine Ipiranga era mais ou menos do mesmo jeito também, né? E houve alguns fatos marcantes na história da evolução dos cinemas em Rio Preto. Por exemplo, o Cine São José, que as gerações mais recentes vão se lembrar dele ali na General Glicério, lá no centro da cidade. Mas ele antes existiu mais ou menos onde é a loja americana, um pouco para cima, e ele também pegou fogo. Os 2 Cine São José, as 2 versões do Cine São José, se incendiaram em determinada época, né?
Imagina a tragédia Com certeza. disso para a cultura da cidade. Com certeza. Felizmente não há notícias de que tenha havido vítimas, etc. Mas Sim. imagina o prejuízo disso tudo, né? Com certeza. E hoje eu vejo esses cinemas, eu acredito que eram verdadeiros centros de convivências culturais, né? Sem Hoje, dúvida. como é um Sesc, onde você Sem pode dúvida. assistir um filme, tem uma área ali que você pode se encontrar com seus amigos, discutir sobre cultura ou, enfim, assuntos diversos, mas é um lugar que reúne, que te prende ali. E eu acredito, para mim, falta isso hoje na cidade, Falta. apesar de ter o Sesc, tem o SESI, mas o grande barato dessas salas era isso, que tinha os filmes, mas também tinha um espaço de convivência que prendia o público ali, num ambiente agradável, gostoso. Isso acho que deveria ser muito bom. Puxa, aí, que tomara que vamos fazer o seguinte, deve lançar quando o documentário? Mas a tua previsão é de que fique pronto quando, mais ou menos? Sim, nós pretendemos finalizar a fase de pré-produção até o final do próximo mês. As entrevistas eu pretendo realizar elas até junho. E essas duas fases do filme a gente está produzindo sem verba. A gente está custeando tudo, fazendo o possível e o impossível para realizar isso. E depois, não tem um PROAC, uma Lei Rouanet, alguma coisa assim? Existem esses editais, leis de incentivo, mas a minha vontade era conseguir um financiamento coletivo para isso, porque não necessariamente não vai precisar ser uma verba tão alta para finalizar. E editais, existe uma certa burocracia, você já tem que ter algumas produções que comprovem que você vai conseguir cumprir com aquele seu projeto. Existia também um edital aqui em Rio Preto que me interessava muito, que era o Nelson Seixas. Infelizmente ele deixou de existir. Recebi algumas informações que voltaria algum outro edital, mas ainda não tem nada certo. Então o plano B seria o financiamento coletivo, que seria através de pessoas que poderiam colaborar com o filme. Entendi. E receberiam contrapartidas, agradecimentos no crédito do filme, posters, um link exclusivo para assistir o filme na íntegra, entendeu? E a nossa pretensão, na verdade, da equipe é conseguir finalizar esse filme no segundo semestre desse ano, no máximo até outubro, novembro. Quem entendeu? sabe por alguma obra do acaso aí, no dia do lançamento, já volte a existir, por exemplo, um cinema de rua no centro da cidade para você exibir o filme lá. Seria muito bom, né? Seria um sonho, na verdade. Seria muito bacana. Tem espaços aqui em Rio Preto, né, que abraçam ainda, que é o Sesc, tem o SESI também, mas seria sensacional conseguir fazer uma projeção. Cheguei até a cogitar, quem sabe fazer uma projeção ali em frente à praça, onde que tem o Praça Shopping. Isso. Sabe, seria um marco, eu acho, na minha vida e também para a cidade. Isso é uma coisa muito bacana, um resgate da história num lugar tão importante ali que foi o centro de Rio Preto, né? Você tem uma ideia de que, me lembrei de uma coisa agora, deixa eu comentar só como subsídio aí para a gente estar conversando sobre isso. Eu me lembro, por exemplo, no Cine Rio Preto, havia ocasiões em que se desenvolvia uma programação especial. Então, eu cheguei a assistir um show, uma apresentação do humorista Anquito, que era um artista brasileiro conhecido, etc. Ele, de certa forma, seguia os passos do Oscarito, mas era o Anquito. Ele fez uma apresentação no Cine Rio Preto, e depois, ou antes dele se apresentar, passou um filme dele. Quer dizer, as pessoas pagavam ingresso para assistir um filme com o Anquito e depois assistir um show do Anquito. Tudo isso no cinema, né? Porque os cinemas, as salas de exibição tinham realmente tinha um palco, né? Tinha um recuo das cadeiras, da plateia, e tinha um palco ali onde as pessoas podiam se servir a solenidades, etc., uma série de coisas. Porque não tinha outro espaço público em Rio Preto, né? Não existiam teatros ainda em Rio Preto, teatro municipal estava longe de ter isso. Então, o cinema se servia a isso também, né? Sim, com certeza. É uma coisa que eu acabei tomando conhecimento. O pessoal, parece, naquela época, se empolgavam mais com os filmes, assim. Eu ouvi caso de, passando filme policiais, as pessoas, parece que vivia aquilo, gritava, assustava. Era uma coisa diferente, né? Uma novidade. Então eles viviam muito aquilo que estava sendo projetado na tela. Isso é interessante. Pois é, o Cine Rio Preto,
exibia aos domingos de manhã uma sessão chamava Sessão Zigue Zague. Era uma série de pequenos, de médias metragens ali, certo? E no final, como última atração, tinha lá um seriado. Um seriado que continuava na semana seguinte, era mais ou menos 15 capítulos, de semana a semana passavam, sempre terminava quando o mocinho estava em perigo e continuava depois no outro dia, na hora que ele, que ele se safava daquele perigo, etc. E a garotada que estava no cinema, o zigue-zague era para crianças mesmo, né? Então a garotada torcia mesmo, parecia que estava num campo de futebol torcendo ali para os mocinhos, para a cavalaria americana, sei lá quem, para tirar o mocinho da enrascada, né? Olha que coisa. Passava diversos desenhos animados também, Sem né? dúvida. Hoje a gente vê na TV, naquela época as crianças iam para o cinema para assistir séries de desenhos Sem animados. dúvida. Né? Alguns ainda em preto e branco, olha que coisa maluca. Hoje tem a televisão certamente deve ter dado a sua contribuição para destruir esse hábito das pessoas irem ao cinema, né? Talvez aí esteja uma das causas fundamentais, né? A TV, com certeza. A partir do momento que você tem a possibilidade de assistir algum filme ou programas na sua casa, né, no sofá da sua casa, isso com certeza contribuiu muito para esse fator. Henrique, nós conversamos aqui com o Henrique Cesara, ele é o idealizador do documentário O que Aconteceu, o que houve com os cinemas daqui, sobre os cinemas de rua de São José do Rio Preto. Eu queria agradecer muito a sua presença, Henrique, desejar todos os êxitos a você, todo sucesso na realização desse documentário, que você faça outros depois desse, porque na verdade é uma grande contribuição para a preservação da história dessa cidade, da cultura dessa cidade, né? Então parabéns, e na hora que o filme estiver pronto, vou voltar aqui para você voltar a falar sobre isso, mostrar, enfim, conversar sobre isso, que é sempre muito importante. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rei, e pode ter certeza que outros documentários virão, e sempre que tiver oportunidade eu vou estar aqui para a gente conversar sobre eles. Bacana. Então, Henrique Cesara, o autor do O que Houve com os Cinemas daqui. Eu queria agradecer ao Henrique e agradecer a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.